Segundo bloco do programa Canal Aberto, hoje com um tema palpitante, que é a questão da greve dos professores, hoje com representantes aqui dos pais dos alunos, representantes do movimento estudantil e uma professora aqui dando o seu relato, a pessoa que está sentindo na pele mesmo, e o nosso professor Diego, que pediu a palavra no finalzinho do primeiro bloco, a gente vai passar a palavra para ele, falando que ele é do comando de greve do CEPERS, falando da situação da greve, enfim, da educação. E professor também, lá dentro da escola, professor sentindo também. Não. Então, complementando o que a professora Tânia colocou anteriormente, duas questões. Número 1, essa questão de uma falta de uma linha pedagógica ao governo Sartori é nítida, né? Porque o projeto é destruir. É um projeto que tem o caos como a sua essência. A ideia é destruir os serviços públicos, não só da educação, mas na saúde, na segurança e em diversos aspectos, né, daquilo que o Estado proporciona ao seu cidadão. Então, tanto que no governo anterior, nós tivemos, aos trancos e barrancos, mas tivemos uma linha pedagógica. Teve o ensino politécnico, ele talvez não tenha sido aplicado da melhor forma, mas houve discussão nas escolas, houve um projeto do governo federal de apoio aos educadores que concebia uma pequena bolsa simbólica, mas de R$200 por mês, para que justamente nós fizéssemos horas a mais de formação e nos preparássemos melhor para o exercício do ensino frente às demandas do século XXI. Então, é o que a gente observa isso, o projeto é o caos. E essa questão da privatização do ensino público é algo que está muito sutil no ar, mas que é importante estarmos atentos, porque entendemos, eu creio que os camaradas aqui que estão comigo também compreendem da mesma forma, é uma coisa que vai vir à tona em breve. Porque aí vem a reforma do ensino médio e já vem antes. Aqui nessa mesa tem 3 ocupantes de escola. A Tânia, ela ocupou a escola que ela trabalha, o Instituto Estadual de Educação de Sapiranga. Eu e o Mauirá ocupamos o Instituto Estadual de Educação Pedro Schneider de São Leopoldo em 2016. Por que nós fizemos esse movimento de ocupação das escolas? Contra justamente a ideia do governo Sartori de entregar as escolas à iniciativa privada a partir das OS, né? Que são projetos de... Como é que é? Tinha um outro nome, parceria público-privada. Parceria público-privada. Isso. Então, nós já estamos nessa luta em defesa da educação pública e contra a entrega da escola pública à iniciativa privada há bastante tempo. E agora isso volta à tona. E como tu mesmo colocaste, a questão salarial ela é mas tão severa, que nós muitas vezes, não é que nós deixamos esse debate de lado, esse debate está sendo feito no dia a dia. Quando nós vamos às escolas, a gente faz essa discussão. A greve ela também é um momento de discussão, de debate, de formação, pois em cada escola sempre vem essa questão, olha, o que a reforma do ensino médio se propõe? A reforma do ensino médio, essa leitura que nós estamos fazendo neste momento, lá na frente, vamos ver até que ponto essa leitura ela é realmente condizente com o que está acontecendo, mas a ideia é entregar a escola pública à iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo. Algumas escolas aqui da segunda coordenadoria, elas foram convidadas a participar de um projeto onde tem que indicar 10 alunos para fazer o técnico em alguma coisa ambiental. Tu está sabendo, Tânia? Eu ouvi falar. Sim, isso é digamos, o filhote da reforma do ensino médio. O estudante, ele vai estar dentro da escola o primeiro ano, a metade do segundo, e depois ele vai fazer uma opção. Se ele vai se especializar numa área ou se ele vai fazer um ensino técnico. Se ele for fazer um ensino técnico, aonde que ele vai parar? Vai parar no Senai, vai parar na QI. Não é na escola. Não vai haver investimento na escola pública para que ela oferte o ensino técnico ao estudante. É uma forma de entregar a escola à iniciativa privada. E essa questão do técnico que o pessoal está sendo convidado para fazer no Senai já é
um laboratório para esse modelo, que em breve estará chegando. Aí, qual que vai ser a educação dos nossos filhos, né? Eu me preocupo com isso. Todos nós temos essa preocupação. Será que vai ser uma educação... Poxa, a nossa, querendo ou não, ela é uma educação abrangente, é uma educação que o professor tem a oportunidade de exercer a criticidade, a reflexão com os estudantes. Eu, como professor, eu trabalho na Escola Olindo Flores e na Escola Emílio Sander, ambos da Zona Norte de São Leopoldo, e eu tenho a oportunidade de discutir nas comunidades onde eu atuo justamente essas questões que levam o estudante a um olhar crítico e se pondo como um sujeito histórico pronto para atuar na sociedade. Mas até que ponto essa reforma do ensino médio não pretende transformar esse estudante na mão de obra barata e dar lucro à burguesia ao invés de atender essa demanda das camadas populares e do filho do trabalhador, né? Por isso que o nosso sindicato, na construção dessa greve, ele vem dialogando de perto com os grêmios estudantis. Nós fizemos reuniões com os grêmios, como a URAI esteve presente até, reuniões com os sindicatos, como os metalúrgicos, dos bancários, dos comerciários, com os sindicatos que apoiam a nossa luta. Por quê? Porque esses sindicatos também estão preocupados, porque é o filho do trabalhador que estuda na escola pública. E esse cara que está dentro da escola pública, se essa reforma ela sair, ele está sujeito a ser transformado, em vez de ser preparado para exercer com criticidade a sua atuação cidadã, a ser simplesmente preparado para ser jogado no mercado de trabalho e atender somente os interesses de quem controla o capital. Você falou daquele movimento das ocupações do ano passado, de 2016, e aquele movimento foi muito interessante. Aquilo foi uma novidade. Primeiro que aquilo ali foi uma iniciativa dos próprios alunos, né? E como a gente caminha aqui na cidade muito, né? Eu tive a oportunidade, a convite, fui convidado para ir em 2 escolas aqui no Novo Hamburgo, e uma coisa curiosa é que eu vi a presença de pais também participando desse processo, né? Seja junto lá com os filhos, seja levando merenda, levando roupa, até porque foi um período de frio, de noite, sim, aquela coisa toda, né? E essa iniciativa da participação da comunidade mesmo na luta, né? Eu acho que é muito importante a sua presença aqui como pai, até porque quem é pai, quem tem filho em escola, precisa ter responsabilidade também, sabe? É muito cômodo o cidadão estar lá sentado no sofá da sala, coçando o dedão e dizendo, esse país precisa de educação, né? O discurso é muito bonito, mas quando o camarada sai da sua zona de conforto, vai lá e participa dessa luta, como o senhor está fazendo, né? Sua presença aqui é emblemática, até porque eu me recordo quando eu era pequeno, dificilmente o meu pai, o homem, foi numa reunião de escola. Hoje a gente vê nas reuniões de escola, quando tem 4, 5 homens lá, pai de aluno, genitor e não genitora, tu fica feliz, tu vai lá cumprimentar, né? Parabéns, né? Isso também é uma mudança de geração, né, Júlio? O que tu acha? Eu vejo assim, inclusive aconteceu um fato agora lá no colégio. Minha filha chegou em casa e disse, pai, os professores querem que nós vamos desfilar de preto agora dia 7 de setembro. Eu digo, minha filha, tem que ir. E se precisar, o pai vai junto, o pai vai junto também. Isso aí. Depois cancelaram o desfile. Uhum. Eu acho que nesse momento, eu acho que as professoras, a coordenadora do colégio, tinha que ser chamado os pais. Conversaram com os pais, reunião com os pais, vamos lá. Acho que nenhum pai ia se negar de ir lá, porque ali está em jogo também o seu filho. É isso que fala. Não adianta ficar em casa ali, olhando a TV, e não ir lá na rua reivindicar. Que nós estamos reivindicando uma educação para nossos filhos. É isso que é importante. E é que eu disse no início, que nós temos que enganjar toda nessa luta para nós poder dar para esse país, para os nossos filhos, que é o futuro do nosso país, uma qualificação na educação, né? Profissional, principalmente. Nas escolas aí que vocês estão participando mais, vocês professores, né? O movimento estudantil também, o movimento estudantil está junto ali, mas vocês fazem esse movimento em relação às comunidades ali, chamando os pais, olha, a gente precisa fazer um movimento com os pais, a situação é essa. Foi feito algum movimento nesse sentido, professora Tânia? Ou seria interessante agora
os que não foram chamados, chamar para um diálogo pontual, é assim, a situação é essa, está aqui meu contra-cheque, eu ganho isso, até porque salário de funcionário público é uma coisa meio pública mesmo. Quem tem vergonha de mostrar o próprio contra-cheque, quem é funcionário público, qualquer cidadão pode ir lá no site da prefeitura lá e ver o salário. Então, tem aplicativos no telefone que tu vê o... Exatamente. De transparência. Então, até, isso é uma questão meio delicada, mas enfim, até isso a gente passa. Eu falo agora na condição de funcionário público também. Sim. Né? Sim. Porque é semelhante um ao outro, não tem exatamente. diferença. Então, assim, tu pede para o empresário ver o faturamento dele lá, ele não vai mostrar. Claro que não. Até mas tem, ali a gente tem o todo... juiz, muitas vezes, ele não vai mostrar todas as regalias que ele tem. Se bem que lá no site dá para ver também. Mas aí tem essa conversa franca, aberta com os pais, as mães, com a comunidade, de dizer, olha, a situação é essa. Eu estou recebendo isso no final do mês. Eu vou dizer assim, Fernando. Como eu falei antes, há uma forte tendência a desmobilizar o coletivo. Quando nós nos propomos dentro da escola a fazer isso, a comunidade responde muito bem. Porque todos, na verdade, querem o bem dos seus filhos. Todos querem saber o que está acontecendo dentro da escola. O ano passado, este ano eu não participei, na minha escola não teve essa chamada, mas no ano passado se chamou os pais para uma reunião, uma grande reunião no ginásio de esportes da escola, é o Instituto Estadual de Educação Sapiranga, e nós ganhamos nós íamos fazer uma paralisação de 3 dias, que era proposta pelo Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação, no começo do ano passado. E nós, então, estávamos explicando toda a proposta pedagógica, e no final nós ganhamos um tempo para explicar sobre isso que alguns professores pretendiam aderir. Porque também dentro da escola é bem colocado assim para quem gostaria de aderir e quem não, porque há muitas pessoas que são resistentes a este movimento em função das recuperações. Quando eu estava explicando toda a proposta, o que era, né, o porquê nós paralisaríamos, que seriam 3 dias, que nós estávamos pedindo o apoio da comunidade, uma mãe se levanta no meio de todos assim, e olha para os demais pais e diz: vamos apoiar os professores, são nossos filhos, não vamos mandar nossos filhos à escola por esses 3 dias. Foi uma coisa assim muito emocionante de ver a consciência naquele momento assim. E votamos, então, quem concorda com a mãe, quem concorda com a proposta, não é? A maioria levantou a mão, não é? E foi assim, eu tenho foto registrada até hoje disso, que isso é verdade, isso foi feito, isso foi uma coisa assim, que não tinha acontecido ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a escola com muito medo de articular isso junto com a sua comunidade. Muito medo. Medo em função de vários motivos. Cada um tem os seus, não é? Porque você precisa se expor, você precisa ter argumentos, você precisa ter uma construção com o seu grupo de professores, com os seus pais. Você tem que ter o hábito de fazer essas reuniões. Isso é uma construção, isso não é assim quando acontece a greve fazer. Entende? Isso é uma construção que a escola, infelizmente, principalmente as de ensino médio, pararam de fazer. Fazem mais com os pequenos, mas veem muitas vezes assim, acham, os pais não vão vir, os pais não vão se interessar, os pais vão reclamar, os pais... Então, se vê essa opinião, se tem esse pré-julgamento também da comunidade escolar, que eu, particularmente como professora, penso que precisamos começar a fazer diferente. Precisamos começar a chamar... Sim, até porque o próprio acompanhamento que a grande mídia faz desse movimento também é uma coisa, de certa maneira, depreciativa. Né? E nós, professores, estamos ensinando o tempo extremamente inteiro. Parcial, sim. Que aí, deflagrada a greve do magistério, não sei o quê, os alunos vão ficar sem aula. Isso aí. Quer dizer, em nenhum momento se mostra a situação do professor, da professora, em nenhum momento se mostra essa defasagem salarial que tem ao longo dos anos, né? E a falta de incentivo, muito embora
o ano que vem é a eleição, vai ter todos os candidatos vão chegar na TV e vão dizer, não, a minha meta é educação, a nossa pauta é educação. Sim. E aí chega lá, do ponto de vista prático, tu chega para o teu deputado lá, que tu votou, que tu acreditou, como é que está essa questão da greve? Veja bem, o Estado está falido, né? A gente tem sinalizações que o Estado há muito tempo não está nos trilhos. Nós temos 2 exemplos aqui na região que eu sempre cito, que é a questão da ponte da Avenida dos Municípios, que está há 20 anos ali, uma ponte que custaria 150 mil reais, 200 mil reais, uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que não tem explicação. E outra questão da RS 118, que também 20 anos, 30 anos lá, que está lá na mesma situação, é uma obra ou outra que parece que é um deboche, né, da cara do eleitorado, né? E aí pega essa questão que é uma questão que vem de governo em governo, né? Dá uma melhoradinha em algum quesito aqui no governo tal, mas aí ali já despenca no outro governo, né? E aí como é que a gente consegue unificar essa pauta e ter uma cobrança objetiva dos candidatos, dos políticos, né? Olha, se a tua pauta é educação, a gente é necessário que o professor seja bem remunerado, né? Que pelo menos siga o piso nacional, que tenha cursos de qualificação, porque assim não dá. Como é que pode se fazer isso aí, né? Como é que a gente consegue pautar, até porque o ano que vem vai ser uma festa, né? E aí tem um ditado que diz o seguinte: festa acabada, músico a pé, né? Tipo, na hora da festa tá todo mundo lá, churrascada, aí o político, aquele monte de balão, né, de faixa, político tal, Photoshop, a foto dele com a família, foto não sei o quê. Terminou a campanha, acabou. Aí, mas e o meu voto? Pô, mas eu votei no cara lá, o que ele fez? Né? Como é que funciona isso, professor? Professor Engenheiro, desculpa o desabafo, eu sou mediador, eu não tenho que dar palpite aqui, eu só tenho que perguntar para vocês. Não, mas é uma coisa que a gente relevante sente na pele, Júlio. Uma questãozinha, assim, ó, Fernando, né? Sim. Fernando, é que a mídia faz tudo essas entrevistas. Por exemplo, assim, ó, vou dizer com isso, eu queria que esse programa aqui de hoje fosse lá no fundo da vila e visse o desabafo do professor, dos pais, dos alunos, o que a comunidade está sofrendo com isso, com essa falta de incentivo na educação, né? Isso que a professora coloca também, isso que o rapaz lá colocou antes, da juventude, que existe no nosso meio ainda um grande preconceito aí de conservadores, que não querem que o seu filho estude junto com a minha filha, numa escola pública. Então, é um preconceito que nós temos que unir a sociedade para poder terminar esse preconceito. Fazer que esse meio de comunicação chegue lá na casa. O que faz hoje um trabalhador? Ele chega em casa, ele sabe qual é o canal que ele liga, que ele não tem uma Sky, ele não tem uma internet, ele não tem... Então, ele vê aquilo na frente dele. E aquilo que o aluno chega em casa e fala para o pai, muitos pais às vezes nem estão aí, né? Não presta atenção naquilo que o filho, que a professora passa para o filho. Então, é uma preocupação que nós temos de divulgar essa preocupação. E o movimento estudantil, nesse sentido, dos jovens estudantes, isso é fundamental, o movimento de vocês, para alertar, porque isso é uma corrente, quer dizer, hoje tu tem lá, tu tem uma tribo, tu tem uma galera ali que acompanha, né, aquela coisa toda, e isso tem que ser uma pauta permanente. Passou tu vai sair agora, né, tu vai ser aprovado, com certeza, né, tu não é daqueles do movimento estudantil, aqueles que fica, que nem eu acompanhei na faculdade, o cara que estava 15 anos lá no mesmo curso lá. Mas enfim, tu vai passar adiante, né? Tu está no ensino médio, vai sair do ensino médio, vai para a graduação, vai para uma pós-graduação. Sim. Mas isso é uma coisa que tem que estar sempre, né, na discussão. É que assim, ó, na ordem do dia, né? Há visões reacionárias, a gente pode dizer assim, que culpam e botam na custódia da população o fato de se elegerem candidatos farsantes, que mentem. Tem gente que é muito fácil, a população não sabe votar e tudo bem. Mas como que a gente vai construir uma consciência cidadã na população para que ela saiba cobrar dos seus políticos, para que ela saiba escolhê-los? Porque o Sartori mesmo se elegeu sem proposta alguma. Se elegeu falando de espaltérios, mentindo. E eu acho que tem até um programa, eu não costumo ver a RBS, mas tem um programa ali que
uns rapazes ali fizeram que é engraçado. Assim, o governador, a gente quer uma proposta do senhor, ele não diz uma proposta prática, entendeu? Ele não tem... Triste ironia, profissão de Sartori, professor. Não, é isso, aí é professor de filosofia, né? Certo. Então, assim, ó, a gente tem que achar, a gente tem o problema, entendeu? Como que a gente vai resolver? Como que a gente vai conseguir construir consciência cidadã no Brasil? E aí a gente tem que retomar lá na reforma do ensino médio, ou até mesmo no projeto, na bobagem do Escola Sem Partido. Esse é outro tema também. Entendeu? A gente tem que voltar lá. Há 2 tipos de escola, entendeu? Uma é a escola que essa reforma do ensino médio defende, que é a que só tem um viés técnico, de produzir mão de obra qualificada. E a outra escola que quer construir cidadania, que quer construir consciência, senso crítico. E é o que eu falo. Tem uma frase que é muito popular que eu costumo discordar, que é essa que a educação vem de casa. A educação de fato vem de casa, eu, meus pais, porém, há jovens que não têm a mesma educação que eu tenho ou que um jovem de uma classe mais alta tem. Aonde que ele vai aprender a pensar, vai aprender a refletir? É na escola, pessoal. Eu mesmo. Eu dialogo com meus pais, porém eu estudo turno integral. A maioria das coisas eu aprendo é na escola. Entendeu? Então aí está a importância da escola. A escola não visa somente construir um conhecimento técnico para realizar determinada função. Também. Porém, a escola está ali para te aprender, para te influenciar a refletir, a construir e a imaginar uma sociedade melhor. Como que tu vai escolher teus políticos, como que tu vai escolher, qual o método que tu vai escolher para te poder selecionar. E a partir disso construir uma sociedade melhor. Então não é algo tão simples. Porém, cada vez mais a gente tem que investir na parte social, na escola pública, nos debates, numa educação libertária. Não trazer uma escola sem partido. Porque eu não quero, mas eu quero só fazer um comentário. O escola sem partido é algo é um pensamento utópico de quem não conhece a prática, o cotidiano escolar. Porque quem se diz que é manipulado e há lavagem cerebral na escola pública, ele não... Olha, eu acho que faz uns 30 anos que ele não entra numa escola. Com certeza. Bom, essas já foram as tuas considerações finais, que a gente já está esgotado. Sem temos problemas. 2 minutos, então eu vou deixar as últimas palavras então para vocês três, já que tu deu esse discurso tão bonito aí, eu agradeço muito. Eu costumo falar demais mesmo. Ótimo. Eu costumo falar demais. Não, mas é muito bom e até eu quero fazer um convite para a gente voltar para essa pauta aí da questão da educação na visão dos alunos, dos estudantes. Então, tu já está convidado para participar de uma outra rodada aí. Professor espaço. Diego Pacheco, suas considerações finais, menos de 1 minuto, de acordo com o nosso cronômetro lá da Bruna. Então, para encerrar, eu gostaria então de chamar a atenção de todos para que o movimento grevista dos professores e funcionários de escola não é um movimento que está acabando, como o governo tentou passar por cima de nós essa semana, dizendo que já tem calendário para terminar a greve. Pelo contrário, só aqui na região nós temos aproximadamente 15 escolas 100% fechadas e outras tantas onde a greve talvez não seja total, mas a maior parte dos professores estão parados. Então, assim, por exemplo, eu vou até citar nomes para dizer que eu não estou mentindo. Pedrinho, 25 de julho, Cristo Rei, Emílio Beckel, Antônio Conselheiro, Felipe Camarão, Paulo Freire, São Sebastião, Helena Câmara, Olindo Flores, Mari Sperbe, o Agrícola. Vão nessas escolas, vão ver as escolas fechadas. Por quê? Porque os professores e funcionários de escola estão decididos. Nós não vamos voltar enquanto esse governo não apresentar uma proposta que atenda às nossas demandas. Então, essas são as minhas considerações finais. Perfeito. Então, estamos fortes na luta, a greve não acabou e as categorias que compõem a educação estadual estão firmes no seu objetivo, que é defender a educação pública como que a gente tanto sonha para os nossos filhos. Perfeito. O nosso senhor Júlio Cavalheiro Neto, pai de aluno, que veio aí, agradecemos muito a sua presença, muito importante a sua presença. Suas considerações finais, menos de 1 minuto por causa da Bruna lá, a guria da técnica lá da produção, que ela é meio brava com a gente. Principalmente comigo, né? Comigo ela fica muito brava. Quero agradecer aqui a participação e o convite aí dos professores e fazer um pedido aqui rapidamente para todos os pais. Vamos valorizar nossos filhos, valorizando nossos filhos, valorizando os professores, os educadores também. Muito obrigado pela sua participação. Perfeito. Muito obrigado, senhor Júlio. E a nossa professora querida Tânia Maria Steffen, muito obrigado pela sua presença. Sim, eu que agradeço o convite. Suas considerações finais. Bem, então, continuamos em greve.
Todas as terças-feiras temos vigília em frente ao Palácio Piratini, porque sempre estamos lá. Há decisões importantes que a Assembleia Legislativa deverá tomar, e nós estamos lá nos fazendo presentes junto aos deputados para falarmos, né, manifestarmos o nosso desejo em relação aos pacotes enviados pelo governo do Estado e desejando que eles optem pelo melhor para a comunidade. E convidando a todos a participarem, não somente os professores, todos estão convidados a participar destes atos, todas as terças-feiras, em frente à Assembleia Legislativa. Perfeito. Bom, nós agradecemos a sua audiência, né? Esse programa foi um programa que não houve contraponto, na realidade, assim, foram 4 debatedores que vêm pela mesma linha, mas nós chamaremos aqui até o governador Sartori, se ele tiver coragem de vir aqui na bancada e colocar o ponto de vista dele, né? Ou ele, ou o secretário Giovanni Feltz, né? Ou o próprio secretário de Educação, né? Esse espaço aqui é um espaço democrático que está aberto a todas as pessoas, mesmo quem discorde aqui da opinião desses 4 debatedores de hoje. Nós agradecemos muito a sua audiência e desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana e até semana que vem com mais Canal Aberto.